A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 8 da revista de adultos da CPAD, ministrada pelo pastor Marco Reis. O assunto da nossa lição, ou o tema da nossa lição, uma igreja que enfrenta os seus problemas. O textuário: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6 e o versículo 3. A verdade prática diz o seguinte: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe, em Atos, capítulo 6, também, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Pastor Bruno, nos dirige em Amém. oração, por favor. Queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez temos a oportunidade de estar reunidos como igreja do Senhor para estudarmos a tua santa palavra. Queremos te pedir a tua orientação às nossas mentes para que possamos compreender o que será ministrado a nós. Aqui está o pastor Marcos, canal de bênção para nós. Usa-o poderosamente para que tu possas, ó Deus, em tudo ser, ó Deus, o nosso verdadeiro orientador. Eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus tu possas abençoar este momento da reunião dos professores da Escola Bíblica Dominical com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Bruno. Pastor Marco Reis, com a palavra já. Amém. Pai do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém e hoje o assunto, algo muito comum nas igrejas, problemas, né? Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Algo que não era específico da igreja em Jerusalém, mas que, como já disse, hoje em dia todas as igrejas enfrentam os seus problemas, suas dificuldades. E a lição de hoje nos leva a tentar aprender um pouquinho da experiência da igreja em Jerusalém, para que possa nos orientar e nos ajudar como igreja hoje a saber enfrentar também dificuldades e problemas que passamos. A introdução, eu fui pegando partes da própria lição e partes de alguns outros livros e conteúdos, para que a gente pudesse montar aqui o nosso roteiro para o nosso estudo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios.
mas sempre com a busca por soluções em Deus, né, como fundamental para solucionar isto. Vemos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais. Ou seja, a igreja não está isenta de desafios. Agora, a forma como ela lida com eles vai revelar o seu compromisso com a vontade de Deus. Como já estudamos em lições anteriores, a igreja nasceu debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, né? Os 120 reunidos lá no cenáculo, quando Deus derramou do seu poder, batizando todos ali com o Espírito Santo. Então, a igreja nasceu debaixo da unção de Deus e da direção de Deus. Porém, ela é formada por homens imperfeitos, que vão trazer consigo os seus problemas para o âmbito religioso, né, para o âmbito da igreja, e aí as diferenças aparecem com o decorrer do tempo. Então, a igreja ela é espiritual, porém formada por homens, né? Aí, quando eu cito homens, eu estou incluindo homens e mulheres, e todas essas pessoas vão trazer a sua vida, o seu estilo de vida, ou os seus problemas, as suas lutas, tudo vem junto com a salvação. É uma igreja formada por pessoas que não são perfeitas. Então, todos nós teremos os nossos problemas pessoais e enfrentaremos, via de regra, o problema dos outros dentro da igreja. A igreja tem os seus desafios externos e tem os seus desafios internos, né? Externos, na época da igreja em Jerusalém, os sacerdotes, outros grupos se levantaram contra a igreja para tentar pará-la, né? Aula passada estudamos sobre a perseguição, os discípulos que foram presos, Tiago que foi morto. Então, os desafios externos vinham para tentar provar a fé dessa igreja. Porém, nós temos também desafios internos, né? Como um grupo de pessoas que somos, vamos ter também desafios internos que vão precisar ser resolvidos, que vão precisar ser solucionados. Então, a igreja de Jesus, tendo ele como Senhor, terá os seus problemas. Afinal, Jesus deixou claro, deixou escrito: no mundo tereis tribulações. Então, a igreja não é diferente. Por mais que ela esteja na direção de Deus, por mais que seja uma igreja fundada pelo Espírito Santo, uma igreja abençoada, uma igreja que faz a sua parte, tanto religiosa quanto social, mas os problemas vão surgir. E aí cabe à igreja saber enfrentar esses desafios e buscar sempre soluções para que os desafios sejam enfrentados de maneira corajosa, de maneira com vigor, para que as soluções venham. E aí depende de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer isso. Então, basicamente, a igreja em Jerusalém começou com aquela quantidade, né, de pessoas, e de repente os problemas começaram a aparecer, mas nós vamos aprender com os discípulos de como eles resolveram esta situação, né? Não deixaram de fazer o que estavam fazendo, mas procuraram resolver, sob a orientação de Deus, os desafios e conflitos que iam surgindo. Lá em Atos 4:32, diz que e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, uma igreja que cresceu com quase 3.000 almas, depois foi quase 5.000, foi crescendo, e agora já é uma multidão. Ou seja, Lucas começou a contar os membros, né, os salvos,
mas depois não teve mais como contar os que iam sendo salvos. E aí ele já se refere a uma multidão. Então, o que se havia começado com quase 13.000 almas, havia se transformado em uma multidão. E a diversidade de pessoas acaba por trazer algumas situações de conflitos para a igreja. No caso da igreja em Jerusalém, nós vamos ver sobre esse conflito cultural e o conflito social. Mas aí eu trago já para a nossa realidade, né? Quais são os conflitos que nós enfrentamos hoje na igreja? Né? Quais são as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos hoje? Temos tanto conflitos externos, até por questão de leis e outras coisas, e sempre aquele risco de perseguição. Né? Graças a Deus que no nosso país nós temos liberdade de fazer a obra do Senhor. Ninguém vai chegar nos nossos templos e mandar fechar, porque a lei nos garante, né, essa liberdade. Mas, como falávamos na aula passada, há muitos países que, infelizmente, enfrentam essa situação. Mas, independente de termos esta liberdade ou não, mas nós temos conflito como Igreja do Senhor. E a igreja em Jerusalém, a gente volta um pouquinho às aulas, era uma igreja que orava. Eles tinham tudo em comum, como já estudamos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ou seja, era uma igreja que estava coesa, era uma igreja que estava junto ali. Os irmãos cooperavam com os apóstolos. Já estudamos aqui que as pessoas vendiam as suas propriedades, vendo a necessidade da igreja, as pessoas vendiam as suas propriedades, levavam os recursos para a igreja, para que todos pudessem ser atendidos de maneira igualitária. Então, havia esta preocupação dentro da igreja. Ou seja, não era uma igreja que estava assim ao léu. Os conflitos vieram porque a igreja não tinha direção. Os conflitos vieram porque os pastores não estavam cuidando. Os conflitos vieram porque os apóstolos renegaram o que tinham que fazer. Não é isso. A igreja era coesa, a igreja estava junto, a igreja estava ali fazendo a obra do Senhor. Mas, como eu já disse, pessoas imperfeitas e que vão trazer os seus problemas para dentro da igreja. E aí a liderança vai precisar, de alguma maneira, buscar soluções para enfrentar essas dificuldades. Então, era uma igreja que estava junto, é uma igreja que estava coesa, mas que, neste momento, estava enfrentando agora esta dificuldade, estava agora enfrentando este conflito, e os discípulos, os apóstolos, como mestres da palavra e como os dirigentes da igreja, na época, eles precisavam, de alguma maneira, solucionar aquilo que estava acontecendo. Porém, eles não podiam resolver um problema criando outro. Então, eles precisavam decidir e o que fazer naquela situação. Lá no ponto 1 da lição, que fala sobre conflito de natureza cultural, aí vai nos trazer o motivo dos conflitos. Havia um conflito cultural e havia um conflito social. Atos, capítulo 6, e o verso 1 diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, o que se infere do texto é que havia dois grupos na igreja. Não grupos separatistas, não grupos que brigavam um com o outro, não era esse tipo de grupo que um era melhor que o outro, não era esse tipo de grupo que havia na igreja, mas havia uma situação que precisava ser resolvida. A igreja, na época, formada por duas classes de pessoas.
os judeus que moravam em Jerusalém, né, que tinham residência na cidade, e judeus que haviam habitado fora da Palestina, fora da região. Ou seja, haviam ido para outras localidades. Na época, o Império Grego, né, ainda, né, a questão grega ainda era muito forte, apesar do domínio do Império Romano. É tanto que o grego koiné era a língua falada entre o povo. Então havia muita influência ainda da cultura grega fora de Jerusalém. Então esses judeus que estavam morando em outras localidades e que agora estavam se juntando à igreja, era um povo que aparentemente falava outras línguas, falava um grego, não falava o aramaico, poderiam até conhecer o aramaico, mas como a língua usual do dia a dia era o grego, então esses povos que moravam fora de Jerusalém costumaram a falar apenas o grego. E aí havia uma dificuldade nesse sentido. Veio esse conflito que precisava ser resolvido. Então, judeus que falavam o hebraico ou o aramaico e judeus que de fora de Jerusalém que falavam o grego. Então, esses gregos, diz o verso 1, né, surgiu uma murmuração deles contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Ou seja, o conflito cultural culminou em um conflito social. As viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas na ajuda. De alguma forma, estava havendo alguma falha, né, no serviço diário. E a murmuração, né, a reclamação estava em alta. Não uma murmuração de dizer, de trazer problema para a igreja, não uma murmuração de se levantar grupos e de repente começar a falar mal. Não, não era isto. Era uma reclamação para que as viúvas dos gregos pudessem também ser atendidas. Porque o que acontecia? À época, as viúvas precisavam ser cuidadas. E como elas não tinham mais os seus esposos, que era quem devia prover a necessidade do lar, então a igreja assumia esta responsabilidade de cuidar das viúvas. Mas, de alguma maneira, a viúva desses judeus helenistas, por essa questão de cultura, de língua, tudo, de idioma, estavam sendo aparentemente desprezadas neste repartir do pão, digamos assim. No serviço social estava havendo uma falha. E aí isto chegou ao conhecimento dos apóstolos. O que isso nos ensina? Qual a parte prática disso para nós? É o que diz o comentarista. Fica uma evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. A igreja é um organismo, sendo o corpo de Cristo, mas a igreja também é uma organização composta por pessoas de faixas etárias diferentes, de faixa social diferente, de domínio escolar diferente. Ou seja, são pessoas de vários tipos que compõem este organismo vivo que é a igreja. Então, como organização, a igreja agora precisava de alguma maneira, solucionar aquilo que estava ocorrendo. Como está escrito aí no slide, conflitos não resolvidos se tornam uma ferida que necessita de urgente tratamento. Então, os conflitos que surgem, não só na esfera de igreja, mas nós pensando um pouquinho nas nossas vidas, no nosso dia a dia, de trabalho, de família, de estudo. Os conflitos, se não forem resolvidos,
eles precisam, eles vão gerar algo muito mais grave dentro de qualquer grupo social. Qualquer grupo social que enfrente conflitos, que enfrente dificuldades, e não procurar solucionar esses conflitos, de alguma maneira, isto se tornará algo um pouco mais grave, podendo até trazer prejuízos para o bom funcionamento deste grupo social. Então, independente se é igreja ou não, mas nós, como pessoas e como participante de grupos sociais, né, aí eu cito novamente família, ou no trabalho, ou na escola, seja que grupo for, os conflitos precisam ser resolvidos para que as coisas possam funcionar. Porque enquanto isso não acontece, muito dificilmente este grupo conseguirá êxito nas suas necessidades, nos seus objetivos. Então, o que a gente aprende com a igreja em Jerusalém, que os conflitos vão existir e eles precisam ser solucionados para que as coisas possam andar, né, de conformidade com o que se pretende. E principalmente na igreja do Senhor. Os conflitos que surgem, eles precisam ser resolvidos. Não se pode deixar para lá, não se pode deixar para debaixo do tapete, não. A igreja ela precisa resolver os seus conflitos, a igreja precisa resolver os problemas que surgem, e por isso, né, conclamo desde já que todos nós possamos sempre estar orando pela liderança da nossa igreja, né, para que Deus possa sempre estar dando direção, sabedoria, para sempre saber como solucionar os problemas, os conflitos e as dificuldades que possam existir dentro da igreja. Repito o que já disse, a igreja ela tinha tudo em comum. A igreja ela estava fazendo a obra do Senhor, porém os conflitos vão existir e nós precisamos ter sabedoria de como resolver essa questão. Então, apareceu esse problema. As viúvas dos gregos, dos helenistas, né, estavam não sendo tão atendidas como as viúvas dos judeus. E aí os discípulos precisavam, então, tiveram que tomar uma decisão de como resolver esta situação. É muito comum, diz aqui o comentarista, que a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Ou seja, a igreja como organismo e organização, ela precisa tanto cuidar da esfera espiritual como da esfera social. Uma não se sobrepõe sobre a outra. É claro que a esfera espiritual trata da alma, que podemos dizer assim que é mais importante do que o corpo. A alma é eterna, o corpo não é eterno. Então, a igreja tem uma responsabilidade na esfera espiritual de cuidar da alma da pessoa, para que essa pessoa venha a se decidir por Jesus, tê-lo como Senhor e como Salvador. Mas não pode abrir mão também do cuidado social, porque essas mesmas almas compõem um corpo que, às vezes, na esfera social, tem as suas necessidades. E que, assim, por um motivo ou outro, não conseguem trabalhar, não conseguem ter o recurso do dia a dia,
E aí precisa também a parte social ser, de alguma maneira, tratada, resolvida, até para que a parte espiritual possa crescer, né, em paz, possa crescer no conhecimento da graça de Deus. Então, são duas vertentes com as quais a igreja pode e deve trabalhar para que os conflitos que surjam possam ser resolvidos. Vamos em frente aqui. Os apóstolos não foram negligentes, nem remissos. Agiram com rapidez e sabedoria para resolver uma situação que poderia colocar em risco a paz interna na igreja e o seu testemunho externo. Porque, assim, do meu pensamento, quando o conflito é externo, a igreja toda se junta para que aquele problema externo seja resolvido. Quando alguém se levanta contra a igreja, quando leis que aparentemente querem surgir para, de alguma maneira, prejudicar a igreja, então toda a igreja se levanta para combater o conflito externo. Agora, quando o conflito é interno, nós, seres humanos, dependendo do tipo de conflito, às vezes nem queremos nos meter. Às vezes, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso é lá com o irmão, o pastor que se vire para resolver, não tem nada a ver comigo. Tem. Todos os conflitos externos ou internos na igreja têm a ver com todos nós. Não tem a ver só com o pastor, não tem a ver só com o irmão que está com um problema. Não, todos os conflitos têm a ver com cada um de nós. Afinal, nós somos um só corpo. Então, se um conflito atinge uma parte do corpo, o outro não pode jamais dizer que ele não tem nada a ver com isso. Então havia uma situação interna que poderia prejudicar, né, colocar em risco a paz que a igreja estava vivendo naquele momento, com toda a união que estava tendo. E isto poderia trazer complicação no seu testemunho externo. Então, o que acontece dentro da igreja, o mundo está vendo. E o testemunho que a igreja vai dar pode, muitas das vezes, influenciar as pessoas lá fora se vão querer ou não vir à igreja. Porque quem vai querer vir para a igreja, para uma igreja onde só tem problema? Quem vai querer vir para a igreja onde as pessoas de dentro da igreja não se entendem? Muito dificilmente alguém vai querer vir para uma igreja dessa. Então, o mundo está de olho na igreja. E a igreja precisa saber enfrentar essas situações para que o seu testemunho lá fora possa mostrar aos homens, não, aquela igreja, ela enfrenta os seus problemas, os seus membros se unem para resolver os problemas, os seus membros estão juntos para resolver os problemas. Então, eu acho que é uma igreja que vale a pena visitar, é uma igreja que vale a pena ir aos cultos, e quem sabe aquela pessoa vindo aos cultos, ela não ouça a palavra e se entregue a Jesus. Então, havia uma situação na igreja em Jerusalém, e que poderia colocar em risco tudo aquilo que estava sendo feito. Contudo, os apóstolos perceberam que eles não poderiam criar um problema, resolver um problema criando outro. Eles cuidavam da palavra. Então, não podiam deixar a palavra para agora ir cuidar da parte social. Era trocar 6 por meia dúzia, mais ou menos isto. Então, tanto cuidar dos necessitados, bem como o ministério da palavra, eram importantes.
Os discípulos eles não ficaram na defensiva, mas enfrentaram de frente o problema. Eles foram para resolver o problema. Eles precisavam que algo precisava ser mudado no trabalho que estava sendo feito. Quem sabe, né, uma mudança de rota, uma mudança de estratégia, para que o trabalho pudesse fluir. Às vezes é necessário. A igreja está caminhando direitinho ali, cumprindo ali os seus propósitos, os seus projetos, mas pode ser que, em algum momento, uma outra direção precisa ser dada para que certas situações sejam resolvidas. Às vezes, uma solução que se encontrou, uma maneira de solucionar um problema, nem sempre será igual para solucionar outro. Então, pode ser que seja necessário, às vezes, uma mudança de estratégia, uma mudança de plano, para que aquela situação possa ser resolvida e assim o trabalho possa fluir. Então, os discípulos, diante do conflito, eles perceberam que precisavam tomar alguma decisão. Eles precisavam fazer alguma coisa. Aí lá no verso 2, eles vão dizer, então, e os 12, Lucas dizendo, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Então, ele disse, olha, a gente não pode deixar de estar pregando a palavra, nós não podemos deixar a nossa parte espiritual, de pregar a palavra, orar, para fazer essa parte social. Não daria certo isto. Então, eles tiveram que tomar alguma decisão. E aí, 3 verdades alguém colocou que podem ser encontradas nesse texto de Atos 6, versos 2, 3 e 4. Primeiro, o perigo da distração. Não é razoável que abandonemos a palavra. Ou seja, de tal maneira, aquilo que aparentemente precisava ser resolvido, mas os apóstolos pensaram, não, nós não podemos deixar a palavra. A palavra precisa ser pregada, precisa ser anunciada a cada dia. Então, um pastor, um líder, quando ele procura se empenhar muito em resolver outras situações, como assim questões administrativas, financeiras, isso às vezes pode prejudicar um pouco o ministério da palavra. John Stott, ele diz o seguinte, cabia a eles, aos apóstolos, a diaconia da palavra, e não a diaconia das mesas. Então, cabia aos apóstolos a responsabilidade de continuar pregando a palavra, de continuar fazendo aquilo para o qual eles foram chamados, era pregar a palavra. Jesus disse, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos tinham esta responsabilidade. E eles não podiam agora, por causa desta situação, deixar prejudicar a palavra para ir cuidar agora dessa parte social, que ia demandar tempo, ia demandar recursos, estudos, para que aquilo fosse solucionado. Ou seja, ia acabar por prejudicar o tempo dele de preparar a palavra. Uma outra verdade, a diaconia das mesas. Atos 6:3, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, os discípulos permaneceriam na palavra, naquilo que era a atividade deles, e homens seriam encarregados desse serviço.
A evangelização, ela não anula a ação social. E nem a ação social dispensa a evangelização. Ambas precisam estar funcionando, como já falamos aqui, dentro da igreja. Então, em vez dos apóstolos que tinham a responsabilidade da palavra, homens seriam agora escolhidos, irmãos seriam agora escolhidos para cuidar desta parte, para tentar resolver este conflito que estava acontecendo, para servir as mesas. E este servir as mesas não é a questão de ir lá colocar um prato na mesa. Esse servir as mesas, para o nosso contexto hoje, é a parte administrativa da igreja, é a parte financeira da igreja, é a parte de cuidar dos necessitados da igreja, é a parte de cuidar de reforma de congregação, de construção. Ou seja, tudo isto faz parte do servir às mesas. Só que os apóstolos, os pastores hoje, está sobre eles a responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Então, a igreja vai e coloca homens, e hoje temos também as diaconisas, homens e mulheres que estejam aptos a exercer esse ministério e a ajudar os pastores nessa questão social dentro da igreja. Então, daí a necessidade de, nas nossas congregações, sempre ter pessoas que possam ajudar essa parte social. Porque, às vezes, o dirigente da congregação, ele tem ali a responsabilidade da palavra. É dele a responsabilidade de ensinar a igreja, é dele a responsabilidade de pregar a palavra, é dele esta responsabilidade. Então, ele precisa ter pessoas que possam ajudá-lo a cuidar de outros pontos que envolvem o trabalho em uma congregação. Eu sei que, na nossa realidade, tem congregação que não tem um auxiliar. Né? No próprio setor 7, temos congregações que só tem um dirigente, não tem ainda auxiliar, o dirigente tem que fazer tudo. Mas o que nós devemos fazer é orar para que Deus possa levantar obreiros, homens e mulheres que possam estar aptos a ajudar o trabalho nas congregações, para que a obra possa fluir de maneira mais saudável, né, tendo as pessoas que possam ajudar os nossos dirigentes a fazer a obra do Senhor. E a terceira verdade é a diaconia da palavra. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, em vez de se preocuparem com a parte social, em vez de eles colocarem mais sobre o ombro deles a questão social, não, eles iriam continuar se consagrando à oração e ao ministério da palavra, e esses homens que seriam escolhidos iriam cuidar das mesas, iriam cuidar de resolver esses conflitos que estavam surgindo dentro da Igreja do Senhor. Mas, para isto, nós precisamos que tenhamos homens e mulheres que possam fazer parte e que possam estar dispostos a fazer isto. Lá em Atos, capítulo 6 e o verso 3, Lucas fala, este importante negócio, ou seja, a questão social é importante dentro da igreja. Ela não é algo secundário, ela tem a sua importância também. Como eu já disse, a igreja ela é formada por pessoas de várias classes sociais. E nós sempre vamos ter nas nossas igrejas aqueles que têm um pouco mais e aqueles que têm um pouco menos. E que às vezes
precisam de uma ajuda, precisam de um socorro, precisam, de alguma maneira, serem atendidos nas suas necessidades. E por isso, Lucas chama esta questão de este importante negócio, porque é algo importante dentro da igreja sabermos cuidar dos necessitados, sabermos cuidar daqueles que realmente precisam e que necessitam, né, de uma questão social, às vezes até para a sua própria sobrevivência. Então, aqui, nesse texto, a gente pode colocar, e muito se fala, como o início da atividade diaconal dentro da igreja. Apesar do termo diaconal não estar presente, né, aqui nesse início, né, apenas o título do capítulo 6, que tem a instituição dos diáconos, mas o texto em si realmente não tem a expressão diácono, mas se considera como o início da obra diaconal dentro da igreja. Qual o objetivo, né, de termos diáconos dentro da igreja e para que serve esta função dentro da igreja, nas suas necessidades, ou seja, aqueles que foram chamados para a oração e para o ministério da palavra não devem desviar-se das suas prioridades. Então, precisam ter alguém que possa ajudá-los a fazer essa parte dentro da igreja. O serviço diaconal é o assunto, né, a ser tratado nesta lição. A gente vê aí uma figura que mostra aí os 7 que foram escolhidos, e aí enfatiza a importância para o bom andamento da obra e o cumprimento da missão da igreja. E aí Lucas deixou registrado no verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E aí os apóstolos complementam. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Ou seja, os apóstolos levaram à igreja a liberdade da escolha, né, desses homens, desses varões que seriam agora consagrados para este importante negócio. De alguma maneira, houve uma eleição, né, houve uma escolha desses 7 homens, baseado nesses critérios, né, nesses pré-requisitos da boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, baseado nesses critérios, a igreja se reuniu, fez lá uma escolha, não sei quantos candidatos poderiam ter havido, porém, foram escolhidos os 7 que foi pedido à igreja para que esses 7 fossem consagrados e estivessem à disposição de fazer a obra do Senhor. E aí vai dizer, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, estava escolhido, né, da maneira como fizeram, os 7 varões que a igreja entendeu tinham boa reputação, eram cheios do Espírito Santo e também de sabedoria para fazer aquilo que era necessário naquele momento. Hoje nós temos também lá o texto
de 1 Timóteo, no capítulo 3, que traz também as prerrogativas, né, de um diácono, as prerrogativas daquele que quer fazer a obra do Senhor. O que nós podemos ressaltar é que importa para o reino de Deus a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa que se possa ser chamado. O importante é que o irmão ou a irmã tenha a disposição em servir na obra de Deus. Porque nem todos serão diáconos, nem todos serão evangelistas, nem todos serão pastores, nem todos serão missionários. O funcionamento de uma igreja depende de várias situações e cargos e posições para que ela possa funcionar. Mas o importante é que todo aquele que tem o desejo de alguma maneira, trabalhar na obra de Deus, ele tenha disposição em servir. Ele tenha disposição em querer fazer a obra de Deus, independente da função ou do cargo que ele possa ocupar. Porque há pessoas que possam estar em um cargo de direção, mas que não têm disposição em servir. Há pessoas que possam estar em um cargo administrativo ou um funcionário da igreja para, digamos, cuidar da limpeza, mas está ali, mas não tem disposição para servir. O mais importante é que se tenha disposição em servir, porque se houver disposição em servir, pode ter certeza que nós teremos o trabalho bem feito. Se a pessoa se dispõe realmente a fazer aquilo para o qual ela é chamada, ela tem alegria e disposição para aquilo, pode ser o serviço que for, pode colocar lá onde for, o trabalho será bem feito, porque haverá disposição em servir. Agora, o outro lado também é real. Pode ser pessoas que podem colocar em qualquer lugar, mas o trabalho não vai fluir porque não tem disposição em servir, que é apenas ocupar o cargo. Então, a igreja em Jerusalém e os apóstolos entenderam essa necessidade. E então, seguindo os princípios, duas foram as características para aqueles que serviriam às mesas. Primeiro, boa reputação. O que é boa reputação? Pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função. A sinopse 3 da lição diz: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. O que vinha a ser reputação, né, no nosso português? É o conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da sociedade em que vive. Por exemplo, aquele médico é muito bom profissional, ou seja, a reputação dele é ótima. Então, você pode indicá-lo para uma outra pessoa, porque ele tem uma boa reputação. E isto foi requerido daqueles que iriam servir às mesas. Que, como eu já disse, não era apenas colocar o prato na mesa, mas eram as questões administrativas da igreja. Afinal, os recursos estavam chegando à igreja. E aí, esses homens iriam cuidar desses recursos.
as ofertas e os dízimos que estavam vindo para a igreja seriam cuidadas por esses varões. E para isto precisava ter boa reputação, porque eles iam cuidar das coisas da igreja. Então, ou seja, não se pode colocar qualquer um, não se pode colocar qualquer pessoa para exercer algumas atividades da igreja. É necessário que esta pessoa tenha boa reputação, tenha um bom testemunho dos de fora, para que possa fazer a obra do Senhor. Mas também pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, fluir os dons espirituais com sabedoria. São essas as características que a igreja em Jerusalém devia observar nos candidatos, né, a este serviço, e esses 7 varões demonstraram que tinham essas características. E 2 deles que se destacam, e que em outras lições serão estudadas, né, Estevão e Filipe. São os 2 que se destacam e que são citados, né, no decorrer do livro de Atos. Então, a igreja, ela precisa de pessoas, homens e mulheres, que possam ajudar a obra do Senhor. Os pastores, eles precisam de homens e mulheres que possam ajudá-los a fazer a obra do Senhor. Porém, se faz necessário que esses requisitos sejam obedecidos, que esses requisitos sejam necessários e essenciais para o bom andamento da obra do Senhor. Que nós, como igreja, possamos sempre estar orando para que Deus levante homens e mulheres que possam bem servir a igreja, que a igreja possa ter sabedoria em resolver os seus conflitos e que nós tenhamos homens e mulheres dispostos realmente a fazer a obra do Senhor, que se faz necessário termos pessoas, né, com essas qualidades. Então, concluindo, tirando um pouco do texto da lição, aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Então, que nós tenhamos sempre líderes que saibam ter sabedoria em Deus para resolver os conflitos que surgem e que nós tenhamos homens e mulheres aptos a ajudá-los nesta situação, para que assim a obra possa continuar, para que a obra possa crescer a cada dia e que nós vejamos sempre a bênção de Deus sobre a nossa igreja, né, da qual nós fazemos parte. Então, que Deus abençoe, agradeço a atenção e que esta palavra possa continuar nos ajudando a cada dia no nosso dia a dia. Amém. Amém, pastor Marcos. Nós que agradecemos, né, pela boa ministração,